Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Êxodo 36, aonde a palavra do Senhor diz assim: pelas mãos de Moisés, Raquel trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, artifício de pedra para engatar, em artifício de madeira para trabalhar em toda obra, esmeralda, e também lhe tem disposto o coração para ensinar outros, a ele e a Eliabe, filho de Asmarque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda obra de mestre, e as mais engenhosas, a do bordador, em puro azul, em purpura, em carmesí, em linho fino e em artecelão, fazendo toda obra, a inventando invenções. Assim trabalharam Bezalel e Eliabe, todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dará sabedoria e inteligência para saber como havia de fazer toda a obra, o serviço, o santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. O ordenado coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todos aqueles a quem o seu coração moveram, que se chegavam-se à obra para fazê-lo. Tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram aos filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-lo. Ainda eles traziam cada manhã oferta voluntária, e vieram todos os sábios que sabia toda a obra do santuário, cada um da obra que sabia. E falava a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou-se a fazer. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo que nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma, para que a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibindo de trazer mais, porque tinha material bastante. Eita Jesus, eita Deus maravilhoso, meus irmãos. Quando Deus está no negócio, né? Quando Deus está na situação, Deus, ele provém tudo. Ele é um Deus provedor, né? Deus é Deus. Deus tem as suas maneiras, os seus meios de fazer, de trabalhar na vida daquele servo. Aqui, esse rapaz, Deus deu sabedoria, inteligência, ciência a ele para fazer todas as peças, né, do santuário do Senhor, tudo nos mínimos detalhes. Como Deus é perfeito, Deus gosta das coisas dele com ordem e decência, é tudo certinho. Nas coisas de Deus não tem nada atrapalhada, não tem nada mal feito, não tem que ser tudo de qualquer jeito, tem que ser com ordem e decência. E aqui o Senhor deu a instrução a esse menino, a este rapaz, a esses dois, né? Ele deu sabedoria, ele deu entendimento, ele deu ciência a esses dois rapazes, para fazer as coisas do santuário do Senhor, tudo perfeito. Glória a Deus, né? Quando a gente quer sabedoria de Deus, a gente busca que Ele dá. Quando a gente quer entendimento da palavra, meus irmãos, a gente busca que Deus dá. E quando Deus vê que a gente tem interesse, tem amor, tem dedicação nas coisas dele,
Deus, ele nos prepara, ele nos capacita, ele nos leva assim em lugares que a gente nunca imaginou estar, né? Porque quando ele está no negócio, tudo dá certo. Quando Deus está no negócio, está na situação, meu irmão, não tem como as coisas dar errado. É só a gente obedecer a voz de Deus, né? Aqui, meus irmãos, Deus abençoou tanto esse menino, esses dois, esse povo aqui, que as ofertas voluntárias vinham, foi o bastante, foi o suficiente. Foi tanta gente ajudando, tanta gente trazendo as ofertas, as coisas para fazer no santuário do Senhor, que Moisés teve que dar uma ordem para parar, porque não ia, já tinha passado da quantidade certa de fazer. Ó, como as coisas de Deus, quando a gente quer fazer com amor, com dedicação, como tudo dá certo, né, meus irmãos? Aqui, o Senhor estava com as mãos dele nesse negócio, né? Porque ele viu o coração de Bezalel, a vontade de trabalhar para Deus, de fazer as coisas para Deus. Ele era um menino muito dedicado em tudo que ele fazia, as joias, né? Ele fazia muitas coisas. E o Senhor estava ali, o Espírito de Deus ali, encheu de sabedoria aquele menino, encheu ele de entendimento. Quando Deus ele percebe, meu irmão, ele conhece o nosso coração e ele sabe que a gente faz algo para ele, quer fazer algo para ele. Ele vai nos dando assim, ó, condições, vai provendo ali para nós. Ele vai nos capacitando para aquilo que ele quer. E quando a gente vai ver, a gente já está fazendo as coisas para Deus com excelência. Isso que tem que ser, meu irmão, fazer as coisas para Deus com excelência. Fazer as coisas com Deus com amor, não é por obrigação, não é por fazer as coisas com a força do braço. É fazer mesmo por amor ao Senhor, honrar o nome dele em tudo que a gente fizer. Porque Deus, ele sempre vai estar, né? Provendo em nossas vidas. Quando Deus vê sinceridade em nós, vontade no nosso coração para fazer as coisas para Ele, Ele vai nos abençoando de uma tal forma, meu irmão, que as provisões vai chegando assim que você fica até sem entender porque tantas coisas estão acontecendo ali na tua vida. Glória a Deus, que o Senhor venha a ser esse provedor na tua vida, que Ele venha te dar multiplicação, que Ele venha te encher de sabedoria, de entendimento. Se você tem vontade, um desejo no coração de fazer algo para Deus, faça, meu irmão. Faça sem se preocupar com o que os outros vão falar. Se Deus ele vê desejo no teu coração, vontade sua para fazer algo para Ele, Ele vai prover, Ele vai te dar condições para fazer, Ele vai te capacitar. Se Ele sentir sinceridade dentro de você, pode ter certeza que Ele vai te preparar, te capacitar para tudo aquilo que Ele quer na tua vida. Amém, glória a Deus. E aqui as pessoas, meus irmãos, tinham tanta vontade, tanto desejo de ajudar. É Deus mesmo. Quando Deus ele está numa situação, quando algo que a gente faz para Ele com verdade, não precisa a gente nem sair pedindo a um, pedindo a outro. Deus ele ali arruma gera uma situação, bota uma pessoa para nos abençoar, arruma uma situação dali. Quando a gente vai ver, Deus já preparou tudo. É assim o trabalhar de Deus na vida daquele que é fiel, na vida daquele que quer servir a Ele de verdade. Uma coisa me chamou a atenção aqui, né? Eu meditei nesta palavra, uma coisa assim que me chamou a atenção. Muitas vezes, meus irmãos, Deus tem uma promessa na vida de um filho, né? Deus ele fala que tem algo na vida daquele filho, que tem uma grande obra na vida daquele filho, na vida daquele servo. Muitas vezes aquele servo não vê a promessa de Deus acontecer da maneira que Deus falou, porque ele se adianta, ele não espera o tempo de Deus, ele corre lá e vai fazer na frente, aí as coisas começam a dar errado, as coisas, Deus não está ali naquele negócio, as coisas não é como Deus quer, como Deus ordenou, como Deus prometeu, e ela quer fazer de qualquer jeito, a qualquer custo, achando que Deus está se agradando daquilo, e Deus não está, porque Deus, quando Ele fala, eu vou fazer algo,
Quando é o tempo dele entregar, ele avisa. Deus não faz nada sem avisar. Se Deus te fez uma promessa, antes de você saber da promessa, ele te revelou. Então, quando ele entregar, ele também vai te revelar. É só aguardar, esperar o tempo de Deus. Mas hoje, meus irmãos, as pessoas elas não estão esperando a promessa de Deus acontecer na vida delas. Deus faz uma promessa a uma pessoa, elas querem fazer no tempo dela, elas se adiantam. E aí só quebra a cara, as coisas só dá errado, porque não espera o tempo de Deus. E aí Deus não vai estar naquele negócio. Deus não vai estar em nada ali que ela está fazendo. Eu vejo os exemplos, né? Que tem muitas pessoas, elas falam que ela tem um chamado para pregar. Deus prometeu uma obra na vida dela de pregador, de pregadora, né? Da palavra de Deus. E elas não esperam o tempo de Deus acontecer, já corre e abre igreja, já vai e aluga um ponto fazer de igreja. Não espera o momento de Deus acontecer. Quando chega naquele dia de pagar o aluguel, o dinheiro não acontece, não chega, não entra. Aí começa o desespero. As ovelhas vão chegando para assistir um determinado culto e elas ficam lá, só falta botar a faca no pescoço das ovelhas para as ovelhas ofertar e dizimar. E ainda fala na hora da pregação, bora gente, na hora de dar oferta, vamos aí ofertar que a luz está atrasada, vamos ofertar aí que eu tenho que pagar o aluguel. Se fosse a promessa de Deus, se elas tivessem esperado o tempo de Deus, ela estava pedindo desse jeito na casa de Deus, ela estava praticamente obrigando as ovelhas a ofertar e dizimar. Não, meu irmão, é porque Deus não está nesse negócio. Porque quando Deus te dá uma ordem, quando Deus tem algo, uma promessa na tua vida, que você espera o tempo de Deus acontecer ali, você pode abrir uma igreja em qualquer lugar, você pode ir lá, que o Senhor vai garantir. Quando chegar no dia de pagar o aluguel, Deus vai gerar situações ali. Ele vai botar pessoas ali para congregar ali, para no dia certo estar ofertando, para no dia certo estar dizimando, e não precisar o pregador praticamente obrigar as ovelhas a ofertar e dizimar. Eu fico muito triste, eu fico chateada, meus irmãos, quando eu vou na casa de Deus, que eu vejo uma pregação assim, ou aquele pregador praticamente nos obrigando a dizimar e ofertar. Isso não existe. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que dar de acordo com o nosso coração. Não é por obrigação, não é na força do braço. Temos que dar de acordo o nosso coração. Deus não determina valor, não determina oferta. A gente dá de acordo o nosso coração. A gente oferta na casa do Pai, porque somos gratos a Ele, por tudo que Ele nos dá. Mas Deus não nos obriga a dizimar nem a ofertar em lugar nenhum. Deus, ele toca na gente quando é para a gente fazer. Não adianta você ofertar, dizimar, sendo obrigado por pregador, porque aquela oferta ali para Deus, ele não vai aceitar. E eu fico triste com essa situação, porque eu sei que quando Deus ele promete algo, ele cumpre. E quando Deus faz uma promessa, a gente tem que esperar o tempo do Senhor. Eu já ouvi, meu irmão, um testemunho de uma pessoa que Deus prometeu, fez uma promessa a ele numa grande obra, e ele abriu a igreja, e foi tendo as pelejas, né? E quando chegou no dia de pagar o aluguel, ele disse que não tinha o dinheiro do aluguel. Quando ele está lá de joelho, fazendo uma oração, chega uma pessoa e bate na porta, dizendo a ele que Deus tinha tocado nele para ele entregar uma oferta ali naquele momento. Quando ele levantou o joelho, pegou o envelope na mão do rapaz, que o rapaz saiu, que ele abriu o envelope, era o valor certinho de pagar o aluguel. Então, nessa situação aí, Deus estava no lugar. Deus estava na vida dele, né? Porque ele soube esperar o tempo de Deus naquele momento, né? Então, já frequentei lugares que o pregador era dono de uma promessa, Deus tinha feito uma promessa, que ele ia abrir uma própria igreja, e ele se antecipou, ele não esperou o tempo de Deus acontecer, ele se antecipou e quebrou a cara, e eu tenho certeza que Deus não aprovou,
que Deus não estava naquele negócio que ele fez. Então é assim, meu irmão. Quando Deus te fizer uma promessa, quando Deus falar para você que tem algo, tem uma obra na tua vida, espera o tempo do Senhor. Porque quando acontecer vai ser perfeito, vai ser do jeitinho que Deus te prometeu. Não vai ser na força do teu braço que você vai conseguir. Porque se você fizer desobedecer, você só vai quebrar a cara. Então espere tudo em Deus. Espere o tempo do Senhor na tua vida. Espere o tempo do Senhor te curar. Espere o tempo do Senhor te abençoar. Espere o tempo do Senhor te libertar. Espere o tempo do Senhor mudar o cenário da tua vida. Só persevere. Só persevere. Vai orando, vai buscando, vai clamando a este Deus. Não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de orar por aquilo que o Senhor te deu, te prometeu, porque fortalece no mundo espiritual a tua bênção, a promessa que Deus te fez. Quanto mais você orar, mais o mundo espiritual vai se fortalecer com tua oração. Então, a única coisa que você tem que fazer é orar em cima daquilo que Deus te prometeu e esperar o tempo certo do Senhor para as promessas dele acontecer na tua vida. E aí, quando Deus derramar aquilo que ele prometeu, vai ser tudo lindo, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Você não vai se envergonhar diante de ninguém. Deus, ele sempre vai prover na tua vida, ele sempre vai enviar o socorro, a provisão, ele vai sempre gerar uma situação, ele vai botar pessoas na tua vida, no teu caminho, para te abençoar, porque Deus, ele tem as maneiras dele, o jeito dele trabalhar na vida de cada um de nós. Ainda assim que ele bota uma pessoa para te abençoar, para fazer algo na tua vida, é o propósito dele, é a promessa dele, é a maneira que ele tem, que ele faz para te abençoar. E tudo que Deus promete, ele cumpre. É só a gente esperar o tempo do Senhor, não se apressar, não se adiantar, porque Deus só chega no tempo e na hora certa. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. Então, tudo de Deus, quando vem para nós, tudo de Deus traz paz. Então, a gente tem que saber esperar, obedecer ao Senhor e fazer as coisas de Deus com amor, com temor, com dedicação. Eu amo falar de Jesus. Eu amo estar aqui falando da palavra de Deus para vocês. Eu amo. Ainda assim que eu sou atacada, ainda assim que tem alguns levantes, mas é em nome de Jesus que eu estou aqui. É pela palavra dele, é para glorificar o nome dele. E Satanás não tem poder nenhum sobre a minha vida. Ainda assim que ele fica furioso quando eu chego aqui para passar a verdade do Senhor para vocês. Ele se levanta, mas toda vez que ele se levanta contra mim é para cair, porque maior na minha vida é Jesus. E eu creio, meu irmão, nas promessas de Deus na tua vida. Então faça as coisas de Deus com amor, com dedicação, com temor a Ele. Seja obediente, porque vai chegar tanta provisão na tua vida, vai chegar tanta provisão, tanto socorro na tua vida, que você não vai nem vai vir para você para sobrar. Você ainda vai abençoar aquilo que Deus vai te dar. Deus vai te dar tanto que vai ser para você e para outras pessoas, porque é assim que Deus faz. Deus não dá nada ao filho a continha certa. Ele só dá além daquilo que a gente espera. Ele só dá aquilo além do que a gente imagina. Quando ele dá de sobra, que é para nós e para abençoar outras pessoas. Então o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, vai ser tanta, a multiplicação vai ser tanta, que você vai ter para você e para abençoar outras pessoas. Você crê nesta palavra? Toma posse da parte de Deus? Glória a Deus, aleluia, toda honra e toda glória é para Deus. Então, meus irmãos, quando eu meditei aqui nesta palavra, esse menino aqui fazendo tudo para Deus, nos mínimos detalhes, coisa linda, quando a gente faz algo para Deus, né? Quando a gente faz com amor, Deus se agrada demais, meu irmão, de nós. Quando a gente chega assim para falar dele com verdade, que a gente chega, conta um testemunho para o irmão, conta uma experiência que viveu com Deus, Deus se alegra muito de nós.
E a cada dia ele vai nos enchendo, meu irmão, da presença dele, porque ele sabe que através de nós, do nosso coração, do desejo do nosso coração de falar dele, de fazer para ele, cada vez mais a gente vai tendo mais experiência com Deus, vivendo mais a vida com ele, tendo coisas maravilhosas da parte dele para repartir com cada um de vocês. É lindo, meus irmãos. Todo dia que eu chego aqui, eu sempre tenho algo de Deus que Deus fez na minha vida para repartir com cada um de vocês, que é para vocês assim, a fé de vocês aumentarem. Hoje eu estou aqui falando de Deus, por permissão de Deus para a vida de vocês, uma promessa que ele me fez. Uma promessa que ele me fez. E esta promessa ele já cumpriu, porque eu estou vendo o trabalhar dele através da pregação, através desta live. E ele falou um dia, ele usou um vaso, que ele estava me entregando algo nas minhas mãos, né? E hoje eu estou vendo que a palavra dele sendo passada com verdade, né? Com verdade para o povo dele, para os servos dele, para os filhos dele. E é só agradecer a ele, porque toda a honra e toda a glória é para o nome dele. Ainda assim que tem a gente que não gosta, né, meus irmãos, de ouvir a verdade de Deus, né? Muita gente não gosta, não quer aceitar, mas eu só quero falar a verdade de Deus, não quero desviar da verdade, não quero falar nada para agradar ninguém, mas sim para agradar a Deus, porque a palavra tem que ser a verdade, é a palavra que liberta. Então, glória a Deus que a gente siga, né, o exemplo de Bezalel, que fez as coisas para Deus, com tanta dedicação. Deus deu sabedoria a ele para fazer aquelas joias, para arrumar o santuário do Senhor, tudo com amor, com dedicação. E Deus foi enviando pessoas, mandando as pessoas ofertando, as pessoas ajudando ali naquele santuário. Tanto que chegou tantas coisas, tantas bênçãos, tantas ofertas, que Moisés teve que dar uma ordem para parar, porque já estava de sobra, já estava sobrando, não tinha tinha muito material para o lugar, já estava completo. É assim que Deus faz, meu irmão, nas nossas vidas. Quando a gente anda na fidelidade dele, ele não nos desampara. Ele todo dia está enviando um socorro, uma provisão, enviando um vaso para nos abençoar, enviando uma provisão para nós. Ele sempre está nos socorrendo. Quando a gente vive na fidelidade de Deus, a gente nunca vai ter falta de nada, meu irmão, porque ele vai suprir todas as nossas necessidades. Glória a Deus, aleluia. Mais uma palavra de fé para a vida de vocês, da parte de Deus. Crê na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus abençoe a vida de vocês. Fique com Deus.